que está te afastando dos planos que Deus tem para você? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Não sei como que você está se sentindo hoje, mas talvez você pense assim: eu faço tudo certo, sou uma pessoa correta, trabalho, me esforço, me dedico e parece que as coisas não dão certo comigo. Eu não consigo alcançar aquela prosperidade ou aquilo que eu tanto desejo, aquilo que é a vontade de Deus para mim. Por que será que as coisas não dão certo? Mesmo quando a gente faz tudo certo, quando a gente acredita que faz tudo certo, se as coisas estão dando errado, pode ser que ou a gente está no caminho errado, ou a gente não está no caminho que Deus quer que a gente siga, ou a gente então está cometendo algum pecado. A gente está alimentando algumas coisas na nossa mente que estão atrapalhando a nossa caminhada, sem que a gente perceba. Em Provérbios 6, nós encontramos as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Você pode pensar: mas eu não faço nada de errado, nada daquilo que está dizendo ali. Por que as coisas não dão certo para mim? É bom a gente pensar: o que significa olhos altivos? Olhos altivos é uma pessoa que às vezes, sem querer mesmo, ela se sente superior a outra. Às vezes ela é soberba, presunçosa e ela não percebe. Muitas vezes nós nos achamos mais bonitos que outras pessoas, mais inteligentes, mais capazes e a gente, sem querer, acaba olhando outras pessoas com olhos de desdém, olhos de desprezo. E às vezes a gente não percebe. Quantas vezes a gente fica olhando as redes sociais, por exemplo, e a gente fica mentalmente julgando ou criticando outra pessoa? Às vezes a gente está triste, a gente não está bem e vê alguém expressando alegria por meio de uma foto ou por meio de um vídeo e mentalmente a gente fica criticando, a gente fica julgando e a gente fica menosprezando. Ou seja, em pensamento a gente peca. Mas como que a gente faz para controlar aquele pensamento? A gente não controla aquilo que vem para nossa mente. O que a gente controla é se a gente vai alimentar aquele pensamento ruim, se a gente vai ficar naquele estado de vibração que aquele pensamento nos traz, ou se a gente vai mudar, se a gente vai saltar fora e não vai alimentar aquele pensamento ou aquele sentimento que está roubando a nossa paz. Você sabia que o inimigo também usa as redes sociais para nos manipular? Como que ele faz isso? Quando a gente olha alguma postagem e fala: que ridículo, não gostei. Não que a gente não deva ser crítico, a gente não deva ser analítico, mas quando a gente olha com olhos de desprezo, de raiva, de crítica e de julgamento, é uma forma que o inimigo está usando para entrar na nossa mente e semear esses pensamentos ruins que vão atrapalhar nossa caminhada, que vão roubar o nosso foco daquilo que a gente realmente deveria estar fazendo. Nós pecamos quando nós alimentamos pensamentos e historinhas da nossa mente que nos leve a sentir raiva de outra pessoa, que às vezes não tem nada a ver com os conflitos internos que a gente está sentindo. Só que a gente muitas vezes permite que esse malzinho que foi semeado, ele cresça, ele prospere ali dentro da gente e a gente fica maquinando sem querer coisas perversas. Nós pecamos quando nós procrastinamos e a gente deixa de fazer aquilo que deveria ser feito.
A gente peca quando a gente fala que não vai conseguir, não vou conseguir, não sou capaz, porque Deus já nos deu toda a capacidade para a gente fazer aquilo que é do plano dele. Ele já nos deu toda a capacidade para a gente prosperar. A gente peca quando a gente desiste daquela caminhada que Deus nos colocou. A gente peca quando a gente desiste por falta de coragem ou por falta de se organizar ou por preguiça mesmo. Nós não controlamos os pensamentos que vão na nossa mente, mas assim como Jesus expulsa demônios, a gente pode expulsar da nossa mente aquilo que não vem de Deus e aquilo que está roubando a nossa paz. Mas como que a gente faz isso? Em Mateus 17, Jesus nos ensina. A palavra diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele está sofrendo muitos ataques. Até os discípulos vieram, eles foram contando que os discípulos vieram e tentaram expulsar do filho dele aqueles demônios, mas eles não conseguiram. Aí Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino. Naquele momento ele foi curado. Então os discípulos ficaram intrigados e perguntaram para Jesus: como que nós não conseguimos? Por que a gente não conseguiu expulsar daquele menino o demônio? Jesus respondeu: porque a fé de vocês é pequena. E eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para frente, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esse demônio que eu expulsei só sai com oração e jejum. Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios e a gente muitas vezes não usa essa autoridade que Jesus nos confiou e a gente deixa que o mal domine a nossa mente. A gente permite que sementes do mal sejam plantadas. E não só isso, além de a gente permitir que as sementes do mal sejam plantadas, a gente fica contribuindo para alimentar aquele pensamento ruim, aquele sentimento ruim, e a gente dá espaço para que permaneça. Ou seja, dessa parte nós somos responsáveis. Nós não temos como controlar os nossos pensamentos, mas a gente tem como controlar, como decidir aquilo que a gente quer que permaneça na nossa mente ou na nossa vida. E Jesus disse: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por isso, quando a gente tiver algum pensamento ruim, algum sentimento ruim que estiver nos incomodando, algo que esteja instalado na nossa mente, pois é por meio da nossa mente que o inimigo ataca. Nós precisamos lembrar da autoridade que Jesus nos concedeu e dizer logo: em nome de Jesus, esse pensamento ou esse sentimento vai embora agora. Diga isso com voz de autoridade para mostrar quem é que manda ali. Em Mateus 9, nós encontramos que quando Deus fala pra gente: levanta-te e anda. Ou seja, Jesus o tempo todo está dizendo pra gente: levanta-te e anda. Mas a gente está tão preocupado com os nossos problemas, a gente está tão focado nos problemas e a gente está dando espaço para o inimigo semear coisas ruins na nossa mente que a gente não está ouvindo, que Jesus todo dia está falando para a gente: levanta-te e anda. Isso quer dizer que ele tem um plano para nós e ele quer que a gente caminhe em direção daquele plano, nunca desviando dos olhos de Jesus. A gente não pode permitir que a gente se distraia, que a gente se disperse com aquelas sementes que o inimigo tenta instalar na nossa mente. E para que a gente possa combater a procrastinação, a preguiça e os pensamentos ruins que estão invadindo a nossa mente, a gente precisa lembrar disso. Jesus nos convida todos os dias para que a gente saia da paralisia, para que a gente pare de ficar só parado e que a gente não cumpra os planos que ele tem para nós.
Para nos ajudar nesse processo, a gente pode fazer a seguinte oração: Deus, Jesus, me ajuda, não permita que nenhum pensamento, nenhum sentimento fique instalado na minha mente, que a partir de hoje, Jesus, eu tenha a voz de autoridade, autoridade que o Senhor nos concedeu para expulsar da minha mente, do meu coração e da minha vida todo e qualquer mal, tudo aquilo que não vem de ti, que eu possa expulsar aqueles pensamentos que me fazem me sentir incapaz, porque tu, Jesus, já nos deu todas as condições, todas as habilidades, todos os talentos para que a gente pudesse realizar o plano que tens para nós. E nós sabemos que o plano que tem para nós é perfeito. Desde já, eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.